Lloyd era um adolescente fraco, tão fraco que ele não conseguia nem pegar um coelho comum. Aquele coelho até lhe deu uma surra, fazendo-se sentir completamente humilhado. Naquele momento, um vizinho apareceu, segurando o mesmo coelho na mão, que deixou Lloyd radiante. No caminho de volta, ele perguntou constantemente ao vizinho sobre o mundo exterior, mas o vizinho apenas aconselhou que, se ele quisesse saber, deveria se tornar forte e encontrar as respostas por si mesmo. Depois, ele deu a Lloyd um livro que deixou o garoto extremamente animado. O tempo passou. Lloyd foi crescendo gradualmente e decidiu sair em busca de uma bruxa. Quando ele chegou, Marie imediatamente avisou que aqueles que não estivessem preparados para pagar um preço digno deveriam ir embora imediatamente. Ao ver a determinação de Lloyd, Marie se levantou e perguntou sua razão. Lloyd confessou que queria se tornar um soldado, então ele vinha para a cidade e esperava por sua ajuda. Marie estava prestes a contar a história das bruxas, mas Lloyd demonstrou que já sabia de tudo, que a deixou envergonhada e depois irritada, xingando-o e dizendo para ele ir a outro lugar. No entanto, quando ela ouviu Lloyd dizer que era da Vila Kenron, que o nome do chefe da vila era Ala, Marie de repente sentiu um frio na espinha. Quando Lloyd produziu uma bola de cristal, ela ficou ainda mais horrorizada porque sabia que teria que enfrentar o mestre que temia. Imediatamente depois, Alka apareceu da bola, fazendo Marie se tornar instantaneamente submissa. Perdendo sua arrogância, ela entregou Lloyd aos cuidados de Marie, que ele era seu aluno favorito. Alka até fingiu que isso era apenas uma imagem pré-gravada para fazer Marie revelar sua verdadeira natureza, assim dando a ela uma razão para puni-la sem misericórdia. Quando Marie percebeu que havia sido enganada, sua única opção foi se disfarçar rapidamente. Quando a figura de ela desapareceu, ela desabafou sua raiva na bola de cristal. Vendo isso, Lloyd baixou a cabeça e se desculpou, mas, para sua surpresa, ela não o culpou e até ofereceu a ele um quarto privado. Antes de entrar, Lloyd não esqueceu de expressar sua gratidão e esperança por sua ajuda, fazendo Marie perceber que ele era uma boa pessoa. Inesperadamente, Ala apareceu novamente, lembrando Marie de não intimidar Lloyd, ou ela enfrentaria as consequências. Ela também revelou que havia acabado de usar teletransporte instantâneo através da bola de cristal, deixando Marie extremamente desconfortável. No entanto, Alka não se importou com esses sentimentos e apenas a instruiu a treinar Lloyd seriamente. Ainda chateada por ter sido chamada de velha, Ala a puniu lançando um feitiço de infortúnio. A partir de então, Marie enfrentou uma série de infortúnios, gritando de desespero. Na manhã seguinte, Marie acordou e viu Lloyd cozinhando em silêncio. Ele rapidamente se desculpou por usar a cozinha sem permissão, mas Marie disse para ele se sentir em casa. Depois, Lloyd trouxe para ela uma porção de panquecas com um molho rico que ela elogiou assim que provou, deixando-o muito feliz. Quando perguntado sobre seu sonho, Lloyd confessou que originalmente era a pessoa mais fraca da vila, incapaz de até mesmo coletar lenha ou pescar. Desde jovem ele admirava um herói de um romance, então sempre aspirou a se tornar um soldado. Para ser admitido na escola de oficiais, era necessário passar 3 etapas: artes marciais, mágica e uma entrevista. Marie enfatizou que a parte de artes marciais era a mais importante, fazendo Lloyd se sentir ainda mais envergonhado. Ele estava preocupado por causa de seu físico fraco, já que levou 6 dias apenas para chegar aqui. Marie explicou que mesmo de trem, levaria 6 dias da Vila Cran até aqui, e ficou surpresa ao saber que Lloyd correu toda a distância. Segundo ela, isso era muito rápido, mas Lloyd ainda achava que seu avô só levou 2 dias. Marie ficou surpresa. Perguntou se ele encontrou algum monstro, ao que Lloyd respondeu que não havia encontrado criaturas perigosas, apenas gafanhotos gigantes e lagartos que soltavam fogo. Marie imediatamente disse que aqueles eram monstros, mas Lloyd ainda os considerava animais comuns, pensando que apenas seres como senhores demônios poderiam ser considerados monstros. Essa perspectiva deixou Marie sem palavras, sentindo que ele era muito incomum. Durante a conversa dele, Lloyd puxou um lenço gravado com um verme antigo, dizendo que poderia limpar qualquer mancha. Marie ficou atordoada, pois aquele tipo de verme levou 3 anos para ela aprender sobre. Lloyd também mencionou que sabia como usar magia para convocar chuva, mas Marie disse que aquele feitiço não era viável. Finalmente, ela decidiu que amanhã ensinaria a ele magia básica, deixando Lloyd muito animado. No dia seguinte, Lloyd saiu para uma caminhada e ouviu rumores de que muitos candidatos estavam se reunindo para fazer o exame da escola de oficiais. O povo da cidade também mencionou que agentes estrangeiros estavam atraindo monstros para a cidade. Ao ouvir a palavra monstro, ele de repente se lembrou de sua missão e saiu correndo. Enquanto isso, uma princesa acidentalmente esbarrou em um homem que reconheceu sua identidade e a repreendeu por envergonhar a nobreza, mas a princesa não se importou. Entrou em um beco e infelizmente encontrou um monstro jogada contra a parede. Ela estava quase morta quando Lloyd apareceu. Rapidamente derrotou o oponente e o lançou para longe. Ele se aproximou para verificar como ela estava, mas a princesa o evitou por estar consciente de sua aparência. Lloyd disse que tinha algo a fazer e precisava se
despedir aqui. A garota rapidamente se apresentou como Celine, e então o observou sair atentamente. Quando voltou para casa, a imagem de Lloyd ainda estava em sua mente. Celine planejou se maquiar bem da próxima vez. Mas, quando olhou para o cinto em seu rosto, lembrou-se de sua infância infeliz. Desde jovem, ela havia sido ostracizada e estava completamente desesperada. Então os pais dela tiveram que pedir ajuda a um padre. O padre havia dito uma vez que alguém forte o suficiente quebraria aquela maldição. Pensando nisso, Celine trabalhou duro para treinar, mas a sorte nunca sorriu para ela. Um dia, com raiva, ela arriscou tirar o cinto e ficou surpresa ao vê-lo cair facilmente. Naquele momento, ela percebeu que Lloyd era a pessoa destinada a ela. Enquanto isso, Lloyd havia terminado de comprar as compras que Mary pediu e até gastou dinheiro extra em presente, e a deixou muito feliz. Ao mesmo tempo, a garota ouviu que o número de candidatos recrutados por Mitohan estava aumentando, a situação diplomática estava se deteriorando. Com a rainha desaparecida, o exército teve que consolidar suas forças rapidamente. Em outro lugar, ela notou Rio, uma mercenária procurada. Mirtan acreditava que sua natureza era essencialmente a de uma mercenária. Portanto, uma vez que ela se juntasse ao exército, o mandado de prisão seria cancelado. Coincidentemente, eles viram Alan reprovando a princesa por não ter tirado o cinto, afetando sua honra. Mirtan entendeu que Alan valorizava a honra e havia declarado que assim que se tornasse oficial, se alistaria imediatamente. Neste ponto, Rio planejava tirar vantagem de algumas pessoas, mas quando ela viu Lloyd aparecer com uma presença avassaladora, de repente ficou assustada. Lloyd, surpreendentemente, elogiou seu braço como sendo legal, deixando Rio mais tensa. Enquanto Lloyd os cumprimentava, Celine apareceu de repente e puxou Hero para interrogatório. Lloyd explicou rapidamente que ele tinha acabado de conhecê-la, então Celine deixou para lá. Rio reconheceu Celine como alguém que poderia explorar e fez planos secretamente. Finalmente, o teste de artes marciais começou e o árbitro permitiu todos escolhessem armas para atacar o alvo. Rio foi falar com Mitohan, fazendo pensar que ela iria desistir, mas ela afirmou que não iria perder a oportunidade, especialmente quando prometeu que teria sua ficha criminal apagada e receberia pagamento. Ela se perguntou a qual facção Lloyd pertencia, sendo tão forte, mas Merthan também estava incerto, sabendo apenas que Lloyd havia enviado sua inscrição pessoalmente. Segundo ele, mesmo todos aqui se unissem, seria difícil derrotá-lo. Quando Rio foi chamada para competir, Lloyd também estava se preparando para participar do teste. Mirtan queria observar, mas foi chamado por um colega, apenas esperando que Lloyd passasse. Enquanto isso, Marie estava saboreando doces e esperando por notícias. Quando seu mestre apareceu de repente, ela sabia bem que, embora Lloyd sempre afirmasse ser fraco, a verdade não era essa. Porque Lloyd nasceu e cresceu na vila de Kron, uma terra lendária de heróis, sua falha era quase impossível. Em outro lugar, Lloyd estava olhando para o quadro de resultados da competição, mas não importava quantas vezes ele o lesse, ainda não conseguia encontrar seu nome. No dia seguinte, Rio e Celine continuaram procurando por Lloyd, mas ainda não conseguiram vê-lo aparecer. Até Mitohan perdeu a compostura, a ponto de esquecer sua seriedade habitual, enquanto tentava encontrar o nome de Lloyd na lista. Em sua confusão, ele até disparou perguntando a qualquer um que não estivesse presente para levantar a mão, resultando em uma bronca de seu colega por falar bobagens. Colin anunciou que o reino de Azami e o império de Zu estavam em uma situação tensa. Poderia estourar em guerra a qualquer momento. Mertan murmurou que sem Lloyd, o país estaria em perigo. Enquanto Rio e Celine estavam quase fora de controle devido à sua ausência, Colin continuou a narrar o desaparecimento da princesa Aami, mas o trio ainda estava preocupado apenas com Lloyd. Colin teve que declarar que quem encontrasse a princesa seria ricamente recompensado com riqueza e status. Enquanto isso, após saber os resultados, Lloyd voltou para casa triste. Ele entendeu que tanto os testes de artes marciais quanto os escritos não atenderam às expectativas, mas um sentimento de descontentamento ainda o atormentava. Enquanto lia um anúncio na rua, o monstro que havia causado problemas antes apareceu novamente. Com apenas um movimento da mão, Lloyd o afastou sem dificuldade. Seguindo o endereço no papel, ele encontrou um restaurante onde foi repentinamente atacado por um homem de meia idade. Lloyd desviou facilmente, deixando o homem completamente surpreso e ainda mais chocado ao reconhecer o potencial ilimitado dentro do garoto. O homem se perguntou se aquele jovem tinha vindo para coletar informações sobre o reino através de um ex-guarda real como ele. No entanto, Lloyd simplesmente explicou que tinha vindo porque viu um anúncio de emprego. O homem estava sério e perguntou quais habilidades Lloyd tinha. Lloyd respondeu com confiança que era bom em cozinhar e limpar, deixando o homem em estado de descrença. Lloyd afirmou que se ele alegasse o segundo lugar, ninguém se atreveria a reivindicar o primeiro. O dono pensou que estavam prestes a duelar, mas Lloyd pediu para se provar imediatamente indo para a cozinha. Enquanto preparava a comida, Lloyd compartilhou que havia acabado de reprovar
aprovar no exame para oficial. Isso fez o homem pensar que Lloyd estava mentindo, mas Lloyd continuou a explicar que, como todos na vila tinham iniciativa, ele não queria voltar em fracasso, e decidiu ficar na cidade por um tempo para tentar novamente no próximo ano. Ao ouvir isso, o homem gradualmente acreditou que Lloyd era apenas uma pessoa comum, embora ao lembrar dos movimentos ágeis de Lloyd, ele ainda permanecesse cauteloso. Ao mesmo tempo, Merton estava revisando a prova de Lloyd e descobriu que estava cheia de rabiscos. Ele foi repreendido por um colega por abandonar seu trabalho para conversar com mulheres. Celine, no entanto, argumentou que Lloyd era realmente talentoso, mas simplesmente não conseguia controlar seu amor pela arte na prova. Quando Colleen deu uma olhada, ela reconheceu que todos pensavam ser rabiscos, era na verdade um texto antigo. A ignorância de Merton lhe rendeu mais uma reprimenda. Colleen continuou a perguntar sobre o paradeiro de Lloyd, mas ninguém sabia. Enquanto isso, Lloyd havia completado o prato peixe com molho de tomate. O homem hesitou em comer, temendo pudesse ser uma armadilha, mas, como um ex-líder de tropa, ele aceitou o desafio. Mais cedo, Colleen também explicou que textos antigos poderiam criar coisas que a magia comum não conseguia, dependendo do vocabulário, habilidades e poder mágico do usuário. Merton foi até o oficial que havia entrevistado Lloyd para perguntar, e soube que Lloyd havia afirmado saber apenas usar magia da chuva. O oficial não acreditou, mas Colleen afirmou para alguém que entendia de magia antiga, feitiço da chuva era apenas algo normal. Depois de provar a comida, o homem teve que admitir que as habilidades culinárias de Lloyd eram excepcionais. Finalmente ele se apresentou como Chrome e aceitou Lloyd para o trabalho, mas ainda pretendia monitorar cada movimento dele. Colleen se arrependeu de ter perdido Lloyd e de não ter visto mais textos rúnicos. Enquanto Salin estava determinado a encontrar a princesa para garantir um lugar para Lloyd na escola de oficiais, à noite, Lloyd voltou para contar a Marie sobre ter falhado no teste, que deixou-a tão irritada que ela quis destruir todo o reino. Lloyd a tranquilizou que tentaria novamente no próximo ano, e expressou seu desejo de ficar na cidade, prometendo pagar o aluguel integralmente. Vendo sua determinação, Ala concordou e até planejou criar um quarto adicional e comprar uma cama de casal para ficar com ele. Marie aproveitou essa oportunidade para pedir ao seu mestre que salvasse o reino. Há 5 anos, o rei de Aami de repente ficou ansioso por guerra. Ela suspeitava que alguém o estava manipulando e usaria a celebração do Fundação Nacional para declarar guerra. O festival deste ano contaria com delegações diplomáticas e líderes de muitos países, tornando um momento extremamente sensível. Marie estava determinada a investigar e expor o mentor por trás disso. Enquanto isso, Ala apenas lembrou sua aluna para não ser apressada e não envolver Lloyd, pedindo também que encontrassem uma maneira de ajudá-lo a entrar na escola de oficiais em breve. Ela revelou que queria que Lloyd se tornasse um soldado para cumprir um grande desejo. Depois que Alcoa saiu, Marie, frustrada, fez uma piada, resultando em uma maldição de médio infortúnio, fazendo com que ela imediatamente tivesse uma cãibra em um estado miserável. Enquanto isso, Rio aconselhou Myrstan a deixar Celine cuidar do assunto de Lloyd e eles deveriam se concentrar em encontrar a princesa desaparecida. Myrstan sabia que a força de Lloyd era o que o país precisava, pois a guerra se aproximava. Ele notou que o restaurante estava incomumente lotado hoje. Comida que costumava ser barata e ruim, estava agora surpreendentemente boa, e até o chão estava limpo e brilhante. Ele revelou a Rio, proprietário do restaurante, costumava ser um líder de tropa que servia a princesa. Logo depois, Chrome trouxe comida que ambos não conseguiam parar de elogiar. Ele disse que acabara de recrutar um novo funcionário. Myrstan se perguntava quem se candidateria a trabalhar em um lugar tão terrível, e justo quando Lloyd trouxe a comida, todos ficaram atordoados. A pessoa que eles estavam procurando por toda parte estava bem na frente dele. Myrstan rapidamente perguntou ao Chrome por que Lloyd estava lá. Chrome achou que Mitohan já conhecia Lloyd, mas ele realmente não sabia nada sobre ele. Chrome sentia que Lloyd era muito forte e tinha sempre medo de que Lloyd lidasse com ele. Enquanto se perguntava por que o exército rejeitaria uma figura tão formidável, enquanto jogava o lixo fora, Lloyd encontrou um monstro, mas apenas o viu como um animal comum, jogando-o facilmente fora, e continuando a pensar em como lidar com a pilha de lixo. No caminho para encontrar o incinerador, ele viu acidentalmente Marie entrar em um beco. Ao mesmo tempo, 2 soldados também mencionaram monstros e entraram. Lloyd decidiu seguir. Na escola de oficiais, Celine, tendo ouvido rumores de que alguém tinha visto Lloyd, foi investigar, mas descobriu que era uma mentira. Ela puniu com raiva a pessoa que a enganou, uma ação que levou Alan, um nobre local, a criticá-la por atar sua honra. Ele sacou sua arma, exigindo ensinar uma lição a ela. Celine imediatamente respondeu, pronta para lutar pelo objetivo de encontrar a pessoa que ela considerava seu destino. A velocidade de Alan tornou difícil para Celine lidar, mas seu cinto contra-atacou inesperadamente. Salvando a tempo, Celine achou que era o poder do amor de Lloyd por ela. Bem naquele momento, Lloyd apareceu, fazendo acreditar ainda mais que o destino
havia chegado, Colin veio para parar a luta, e o grupo de Chrome também chegou a tempo. Celine afirmou com orgulho que Lloyd havia acabado de lutar para protegê-la. Merton imediatamente questionou isso. Alan afirmou que ainda se mantinha às regras militares e não havia atacado civis, mas Merton argumentou duramente que a punição adequada seria o que verdadeiros soldados fazem. Colin interveio, dizendo que Merton estava indo longe demais, mas ele revelou que Lloyd era quem havia escrito o texto rúnico. Colin imediatamente ordenou que Alan e Lloyd duelassem. Alan pensou que os coronéis queriam testemunhar a força de Lloyd, então ele persuadiu Lloyd a participar. Lloyd disse que era fraco, mas no final teve que aceitar. Ryorro achou que Alan venceria com apenas um movimento, mas Merton acreditava que Lloyd não era comum. Alan sugeriu que Lloyd desse um soco forte em seu rosto, que surpreendeu até Merton. Enquanto Lloyd se preparava para atacar, todos tentaram apressadamente detê-lo, temendo que Alan não sobrevivesse. Naquele momento, um vento estranho soprou e Marie apareceu, pegando Lloyd e deixando todos surpresos. Depois de pousar em segurança, Marie repreendeu Lloyd por ser descuidado ao ousar enfrentar o inimigo. Ele imediatamente se desculpou e ficou profundamente emocionado por ela ter acabado de salvar sua vida, prometendo fazer tudo para retribuí-la. Essa promessa deixou Marie feliz, mas ela ainda manteve alguma clareza e lembrou a ele que não deveria falar assim, pois poderia ser explorado pessoas más como ela. Lloyd acreditava que Marie era, por natureza, uma boa pessoa. Sua inocência a deixou completamente indefesa diante de sua fúria. Enquanto os dois ainda conversavam, Chrome apareceu e chamou Lloyd para voltar e ajudá-lo a dar do restaurante. Assim que Lloyd saiu, Chrome fez uma reverência respeitosa a Marie. Ela ficou surpresa ao vê-lo lá. Chrome explicou que havia deixado o exército após falhar em sua missão de proteger a princesa. Desde então, ele estava vivendo sob a aparência de proprietário de um restaurante, mas continuava a investigar secretamente o paradeiro da princesa, assim como a razão pela mudança do rei. Marie disse que tudo seria resolvido em breve, pois no terceiro dia do festival, o mentor certamente usaria o nome do rei para declarar guerra. No entanto, ela ainda não sabia a verdadeira identidade da pessoa por trás disso. Então, ela queria a ajuda de Chrome para descobrir mais. Enquanto isso, Merton continuava a trabalhar incansavelmente fazendo Colin preparar uma xícara de café para ele. Ela se perguntou por que ele era tão dedicado. Merton contou que nasceu na pobreza, testemunhou tropas de Zu vindo para saquear toda a comida, que lhe deixou um profundo ódio e um voto de evitar que tal tragédia acontecesse novamente. Quanto a Celine, porque ela não conheceu a pessoa importante ontem, estava bastante preocupada hoje. Ryorro a tranquilizou que, enquanto quisesse, poderia fazer isso a qualquer momento. A questão atual era encontrar a princesa. Caso contrário, a admissão de Lloyd na escola permaneceria apenas um sonho. Sem outra opção, os dois decidiram visitar a loja de informações da Marie para perguntar. Inesperadamente, encontraram Lloyd lá, o que imediatamente fez Celine imaginar inúmeros cenários entre ele e Marie. Ryo achou que isso não era grande coisa, mas Celine ainda acreditava que o destino existia entre eles. Ryorro suspeitava que Lloyd tivesse acidentalmente aberto o sino, e foi por isso que Celine tinha tais delírios. Enquanto os dois estavam confusos, Marie voltou e desabou para dormir. Quando percebeu que havia convidado, ela de repente encontrou o olhar afiado de Celine, que a deixou cautelosa também. Lloyd os apresentou como seus amigos que queriam comprar informações de Marie. Ryo deu a ela uma foto e pediu que encontrasse a pessoa, mas Marie imediatamente recusou porque não queria se envolver na questão da princesa desaparecida. Ryorro se perguntou por quê, já que ela ainda não havia mencionado a princesa, uma atitude que o deixou mais suspeito. Quando ele ouviu que Marie estava morando lá há 2 anos, o coração de Celine doía a ponto de lágrimas. Ela inicialmente pretendia perguntar outra coisa, mas a culpa nos olhos de Marie fez Celine pensar que Marie era a princesa. Enquanto Celine só queria perguntar se Marie era a esposa de Lloyd, Marie admitiu ser a princesa. Ryo ficou atordoada ao perceber que a pessoa que eles estavam procurando o tempo todo estava bem na frente deles. Marie então explicou que ela e Lloyd eram apenas como parentes próximos, o que aliviou Celine. Ryo ainda a desafiou que mais cedo ela havia afirmado ser a princesa, mas Marie mudou de assunto. Quando todos os mal-entendidos foram resolvidos, Celine voltou ao assunto principal, esperando sinceramente que Marie fornecesse informações para ajudar Lloyd a conseguir uma chance de entrar na escola de oficiais. Marie disse que havia uma condição: eles deveriam trocar informações, por exemplo, contando sobre a situação do rei ou os movimentos do exército. No entanto, Ryo ainda estava determinada a esclarecer sua verdadeira identidade. Finalmente, Marie sada a admitir, e nesse momento Lloyd apareceu e disse que já a reconhecera como a pessoa que o havia salvado com magia do vento e eliminado monstros silenciosamente para proteger as pessoas. Ele acreditava que o reino estava
estava em perigo e implorou para que ela o deixasse se juntar à luta. Marie viu isso como uma tábua de salvação, mas ainda tentou parecer rígida, dizendo que ele não tinha habilidade para acompanhá-la. Lloyd explicou com insistência e suplicou, mas ela ainda se recusou com medo de que ele se tornasse apenas um fardo. Lloyd sentiu que estava sendo muito intrusivo, então se desculpou, correu para o quarto. Depois que Lloyd saiu, Marie expressou seu desejo de esperar com Ryorro e Selin para encontrar o mentor por trás do plano de guerra. Ela admitiu que era realmente a princesa. Foi imediatamente questionada por Ryorro sobre por que falou tão duramente com Lloyd. Selin também não conseguiu se segurar e a culpou, fazendo com que as duas discutissem acidentalmente, fazendo Marie rir de sua infantilidade. Ela explicou que Lloyd era originalmente da vila de Kenan, onde havia uma lei não escrita que proibia absolutamente a interferência nos assuntos humanos. Era por isso que ela teve que parecer fria com ele. Caso contrário, Lloyd seria levado de volta para a vila e não poderia realizar seu sonho. Marie também revelou que muitas forças estavam à procura da princesa, e se ela vivesse ou morresse, aceitariam. Com certeza, a pessoa manipulando o rei era quem queria usá-la como símbolo para incitar a facção anti-guerra. Por isso, ela achava difícil agir abertamente e precisava da ajuda de Ryo e Selin. Ambos entenderam e concordaram em cooperar. Naquela noite, Lloyd ficou pensando no que Marie havia dito. Começou a duvidar se era forte o suficiente para se tornar um soldado. Marie também estava inquieta, incapaz de dormir por causa de suas preocupações sobre o futuro do país. Ela estava considerando um plano para resgatar seu pai quando Ala apareceu de repente. Ela repreendeu Marie por manter sua promessa de não deixar Lloyd participar, mas ficou descontente por ela ter jogado a bola de cristal no poço. Ela decidiu puni-la, amaldiçoando a dizer miau miau a cada 10 frases. Além disso, Ala também anunciou que havia marcado um encontro entre Lloyd e ela no dia do festival da Fundação Nacional, então Marie não precisava mais se preocupar com ele. Ao ouvir isso, Marie ficou chocada, nunca imaginando que seu mestre a abandonaria em um momento tão crítico. Nos dias seguintes, Ryorro e Selin continuaram a investigar informações sobre a pessoa misteriosa por trás de tudo. Embora não soubessem quem ele era, muitos rumores diziam que essa pessoa afirmava constantemente que tudo era pela paz do país. Logo, o festival chegou e Lloyd foi com Ala, mas estava desanimado e se sentia inútil. Ala desenvolveu emoções estranhas diante dessa melancolia, tentando fazê-lo participar de vários jogos, mas sem sucesso. Finalmente ela decidiu usar outro método, tirando chocolate para provocá-lo, quando de repente monstros apareceram, causando caos. Durante esse tempo, o Chrome estava tendo uma audiência com o rei, pedindo para ser reintegrado como soldado. O rei não respondeu, e Merchan disse ao Chrome para voltar e que o informaria mais tarde. Mas o Chrome não se escondeu mais e expôs diretamente a verdade, contando que, após sua investigação, ele percebeu que a pessoa atrás de tudo não era outra senão Mirtan, pois ele sempre usava a paz como desculpa para justificar suas ações. Merohan achava que o rei era apenas um fantoche inútil enquanto ele era quem tornava as coisas úteis. Mas o rei contra-atacou inesperadamente, derrubando Mirtan e dizendo que nunca tinha sido manipulado por ele. Na verdade, ele estava apenas fingindo usá-lo para quebrar o selo. Todos os ataques às aldeias e humanos foram orquestrados pelo rei. Mirtan percebeu amargamente que ele era apenas um peão sendo usado. Seu ódio pela família real ardia ainda mais, fazendo com que ele se unisse ao rei para acender a guerra. O rei imediatamente o transformou em um monstro para explorar sua força, e então aproveitou a oportunidade para escapar. Ryorro arriscou a vida para bloquear o caminho de Mitohan. Enquanto Marie perseguia o rei impostor, ela rapidamente o alcançou e lutou com ele para salvar seu pai. Justo quando ela estava prestes a dar o golpe final, o falso rei usou sua verdadeira voz, fazendo com que ela perdesse o foco e sofresse um ferimento sério. Ele se aproximou, a levantou e ameaçou acabar com ela. Marie pensou na desculpa inacabada para Lloyd e se recusou a desistir, lutando para se levantar e reagir. Naquele momento, o louco rugiu, declarando que governaria o mundo porque ele era o senhor demônio de Lloyd e só precisava estalar os dedos uma vez para fazer todos os insetos desmoronarem. Elka estava muito irritada porque ousaram arruinar seu encontro romântico, mas então percebeu que o gafanhoto parecia bastante familiar. Lloyd suspeitou que Marie estava em perigo e pediu permissão ao chefe da aldeia para sair. Apesar de estar fraco ou do fato de que isso poderia irritar Ala, ele estava determinado a ir. Quanto a Marie, ao descobrir que o falso rei era na verdade o senhor demônio, ela ficou extremamente irritada por não ter percebido isso antes. Ela pensou que se tivesse sabido antes, ela e Lloyd não teriam discutido desnecessariamente, e Lloyd teria uma razão legítima para participar, já que o
oponente era um senhor demônio. Quando o velho estava prestes a atacar novamente, Marie rapidamente fugiu para buscar reforços. No caminho para o palácio, Lloyd acidentalmente afastou um monstro, salvando a vida de Alan. Alan confessou envergonhado que estava fugindo porque os monstros eram assustadores demais. Lloyd entendeu aquele sentimento, mas se lembrou dos soldados que sempre admirou, que sempre seguiam em frente, independentemente de quem fosse o inimigo. Ele compartilhou com Alan que havia falhado no exame, mas em seu coração ainda queria contribuir com uma pequena parte de sua força para o país. Enquanto eles estavam conversando, outro monstro apareceu de repente e Lloyd o eliminou imediatamente. Alan então disse que Lloyd não deveria inventar coisas, porque ele claramente acabara de socar um monstro para longe, mas, aos olhos de Lloyd, era apenas um inseto inofensivo. Depois disso, Lloyd incentivou Alan, dizendo que ele certamente se tornaria mais forte, e saiu rapidamente. No caminho de volta, Alan ouviu gritos de ajuda. Ele se lembrou do incentivo de Lloyd e se sentiu fortalecido, derrotando facilmente os monstros. Quando olhou para o céu, ficou maravilhado ao ver um enorme arranjo mágico criado por Alan. Ela havia descoberto que esses monstros eram os lacaios do Senhor Demônio, e uma vez que estavam envolvidos com ele, Alan não podia ficar parada e fazer nada. Mas então, eles haviam arruinado seu encontro com Lloyd, então ela tinha que puni-los severamente. Enquanto isso, tanto Chrome quanto Riho não eram páreo para Mir. Então, Celine teve que buscar a ajuda de Lloyd, usando a si mesma como isca. Ela acreditava que um herói apareceria bem na hora em que a heroína estivesse em perigo. Celine provocou Murto continuamente para atacar, mas o cinto em seu corpo neutralizou todos os seus ataques. Ela não estava satisfeita, que isso impediria que ela caísse nos braços de Lloyd como esperava. Riho não se importou e apenas ordenou que Celine mantivesse Myrtan ocupada para que ela tivesse tempo de encontrar Lloyd. Inesperadamente, assim que Riho saiu, Lloyd chegou, deixando Celine radiante de alegria. No entanto, o plano dela de se jogar nos braços de Lloyd falhou porque ele estava apenas preocupado com a segurança de Chrome. Depois de entender a situação, Lloyd perguntou a Myrtan o que ele pretendia fazer a seguir. Myrtan respondeu com ataques contínuos, mas sem sucesso. Lloyd começou uma técnica de despertar mental, dizendo que os soldados eram heróis que protegiam a vida e a paz do país, e lembrou Myrtan do ideal nobre que ele havia perseguido uma vez. Ao ouvir isso, Myrtan gradualmente recuperou sua sanidade e admitiu que todas as suas ações eram por um futuro pacífico, um lugar sem guerra, e apenas com os sorrisos do povo. Justo quando a atmosfera se tornou comovente, Lloyd inesperadamente fez um comentário sarcástico, sugerindo que Myrtan havia bebido demais e se vestido como um ser estranho, não falando como um soldado. O grupo ficou mentalmente abalado com isso, e Myrtan ficou louco novamente por causa da falsa acusação, fazendo com que todo o plano falhasse. Myrtan se lançou em direção a Lloyd, mas foi cabeceado contra uma parede e desmaiou. Lloyd estava prestes a ir procurar Marie, quando ela de repente entrou correndo. Ele rapidamente se desculpou por ter vindo aqui sozinho, mas para sua surpresa, Marie o recebeu alegremente. Naquele momento, o Senhor Demônio também apareceu, mas o ingênuo Lloyd pensou que ele era apenas um civil, estava bêbado como Mitohan e havia se disfarçado de rei. Marie aproveitou a oportunidade para se gabar que havia acabado de derrotar o chefe final. Portanto, Marie sugeriu que Lloyd usasse o texto rúnico antigo para remover todas as impurezas que grudavam no velho. O Senhor Demônio lutou, mas não de forma significativa. Foi finalmente purificado por Lloyd e desapareceu gradualmente. Naquele momento, Lloyd, com lágrimas nos olhos, curou as feridas de Marie, e os dois resolveram todos os mal-entendidos. Celine, sem status oficial, não pôde fazer nada com Marie. Apesar de sua raiva, apesar de muitos eventos, felizmente, o Festival Nacional de Fundação terminou com sucesso. Enquanto caminhava, Lloyd encontrou por acaso seu velho irmão de juramento e lhe disse que estava entregando mercadorias ali, e parabenizou Lloyd por derrotar o Senhor dos Demônios. Logo depois, Ala correu para encontrar Lloyd, tentando seduzi-lo com a famosa banana com chocolate. Lloyd disse que tinha acabado de encontrar seu vizinho, mas quando se virou, essa pessoa havia desaparecido de repente, fazendo Ala se sentir suspeito. Alguns dias depois, Chrome foi reintegrado e voltou a trabalhar na escola de oficiais. Colin perguntou sobre a situação de Myrtan, mas foi zombada por Chrome por prestar atenção nele. Colin imediatamente deu um chute no estômago de Chrome e o avisou para ter cuidado com suas palavras. Segundo o julgamento da família real, Myrtan foi exilado para uma terra remota e perigosa. Ele quase foi devorado por um coelho branco, mas, felizmente, Alka apareceu a tempo para afastar a besta, salvando sua vida. Alka exigiu que Myrtan cuidasse dos campos de trigo que anteriormente o Senhor dos Demônios Gafanhoto havia causado a fome no continente. Momento em que ela usou o texto rúnico para modificar a variedade de trigo para ser colhido o ano todo. Lembrando que sua vila havia recebido trigo uma vez para salvá-los da fome, Myrtan ficou profundamente comovido. Depois de confiar a missão a Myrtan, Ala foi curar Lloyd. A velha do vilarejo entrou casualmente no quarto dele para vê-lo trocar de roupa, mas Maria descobriu
viu e a arrastou para interrogatório. Ela confessou que queria que Lloyd se tornasse um soldado só para vê-lo usar o uniforme majestoso. Marie achou que essa razão era muito irrazoável e mandou Ala de volta para o vilarejo. Quanto a ela, Marie decidiu ficar porque realmente gostava de sua vida livre atual. Um momento depois, Lloyd apareceu em uniforme, deixando todos surpresos. Marie se perguntou quem havia ajudado Lloyd a ser admitido na escola. Quando o grupo de Selim apareceu e o convidou para ir à escola juntos, assim que se encontraram, Selim e Alka mostraram uma feroz confrontação. Alka tinha a intenção de ensinar uma lição a Selim, mas seu cinto automaticamente protegeu sua dona. Alka revelou que antes tinha a intenção de usar texto rúnico para causar dor a Selim, mas esse plano foi impedido pelo fio vermelho destinado de Lloyd. Alka percebeu que era a pele do tesouro hereditário do vilarejo, com a capacidade de proteger o portador de toda intenção maliciosa. Alan também veio dar boas-vindas a Lloyd, graças ao qual Lloyd revelou que foi Alan quem o ajudou a ser admitido. Alan contou que foi salvo por Lloyd no dia em que os monstros apareceram e, porque queria ser promovido devido ao mérito daquele dia, ajudou Lloyd a entrar na escola. Selim comentou sarcasticamente que Alan não precisava de tanta fama. Alan acabou de dizer que iria deixar de lado as pessoais temporariamente, pois cumprir o sonho de seu mestre era uma responsabilidade do discípulo. Apesar de ter sido rejeitado por Lloyd, ele ainda se recusou firmemente a desistir até que Lloyd concordasse. Ala, insatisfeita com a atitude de Selim, a atacou por trás. Os dois discutiam constantemente enquanto o grupo de Lloyd discutia sobre a aceitação de discípulos. Esse grupo era muito forte, mas os conflitos internos tornavam a atmosfera tensa. Finalmente, Marie não aguentou mais o barulho e mandou a velha de volta para a aldeia, permitindo que o grupo de Lloyd começasse sua vida de estudante na escola de oficiais em paz. Naquela noite, voltando para casa, Lloyd olhou para o céu estrelado. Marie expressou sua gratidão pela ajuda dele, enquanto ele respondeu que até uma pessoa comum teria feito o mesmo. Quando todo o grupo apareceu, o chefe da aldeia os questionou com raiva. Acontece que Marie estava interessada na espada porque ouviu que quem a possuísse governaria o mundo, mas, na realidade, se alguém não tivesse poder mágico suficiente, não conseguiria puxá-la. O chefe da aldeia estava usando isso para lucro. Então Maria pediu a Lloyd para desembainhar a espada, frustrar o plano. Ela suspeitava que era apenas uma falsificação. Precisava anunciar que a espada havia sido desembainhada o mais rápido possível. Primeiro dia na academia, Lloyd rapidamente demonstrou sua força superior, superando facilmente todo. Depois, Colin anunciou o adiamento da aula para selecionar alguém para um amistoso com a Academia Mágica Azul. Alan sabia que, nos últimos anos, a escola Aami sempre tinha sido derrotada. Portanto, Colin estava ansiosa pela vitória. Ela explicou 3 maneiras de usar magia, incluindo ler encantamentos combinados com desenhar símbolos usando pedras mágicas ou varinhas como intermediário. Após a parte teórica, ela forneceu manequins resistentes à magia para a prática. Selim e Rio demonstraram magia de fogo que chamou a atenção de Colin. Quando foi a vez de Lloyd, ele acidentalmente criou uma tempestade de fogo que devastou toda a floresta, mas achou que tinha falhado. Após várias experiências, Colin aconselhou-o a usar magia do vento, mas Rio se opôs porque isso poderia causar vítimas. De fato, o manequim foi destruído em centenas de pedaços, forçando Colin a se desculpar por não ter permitido que Lloyd participasse. Durante o intervalo, Selim pediu para aprender magia de cura. Queria curar seu ente querido. Rio achava que esse tipo de magia era extremamente difícil. Muitas pessoas tinham desistido porque pequenos erros poderiam causar sérias consequências. Alan aconselhou que quanto mais difícil fosse, mais se deveria aprender para construir uma base, e Lloyd concordou. Então, Colin abriu uma aula de treinamento cura usando Alan como cobaia. Apesar de gritar ferozmente, Alan acabou tendo que aceitar seu destino. Mais um dia, enquanto Marie descansava, 2 convidados apareceram. Após a apresentação, ela percebeu que eram as irmãs Rockjoe, que vieram pedir para ela encontrar a pessoa em uma foto, ninguém menos que Rio. Naquele momento, Philo sentiu o poder emanando de Lloyd, e imediatamente atacou, mas mesmo ao ser atingido, Lloyd permaneceu ileso. Ele ingenuamente pensou que o oponente estava mirando em uma mosca, e se desculpou por não desviar a tempo. Quando Marie acidentalmente revelou que conhecia a pessoa na foto, ela rapidamente se conteve. Philo esqueceu o propósito original, e insistiu em levar Lloyd como seu mestre, até mesmo disposta a ser uma serva. Lloyd disse que ela era a casa de Marie, então Philelo se virou para pedir sua permissão. O entusiasmo excessivo deixou Marie irritada e ela os expulsou. Depois daquele chute, Lloyd sentiu que suas costelas estavam quebradas, mas disse que se curaria em 3 horas. Marie se disse para se acostumar com essa habilidade estranha, já que estava
estavam vivendo juntos. Enquanto Marie ainda sonhava acordada sobre o futuro, ela de repente veio reprová-la por ter levado Lloyd para a Vila da Espada Sagrada. A velha mulher ficou irritada ao ver Marie apaixonada pelo sorriso de Lloyd. Quando Lloyd saiu, Marie havia sido transformada em uma borboleta. Só à meia-noite, ela voltou à forma humana, mas, infelizmente, Lloyd pegou em estado nu. Ele ficou chocado, mas fingiu não ver e voltou silenciosamente para seu quarto. Em breve, prova amigável se aproximou. O Chrome viu todos trabalhando duro e queria preparar recompensa. Colin revelou o motivo de seu desejo de vencer. Era por causa de Ho, que havia estudado na escola Rock Joe e agora se tornara o reitor. Ela era originalmente ambiciosa. Quando era professora, eliminou muitos rivais para subir ao cargo de reitor. Ho lhe ameaçou abertamente Hill para voltar ao seu lado se não quisesse perder algo importante. Hill estava indignada com essa atitude, mas Ho ainda esperava uma resposta no dia da prova. Antes de sair, Philo lembrou Lloyd de pensar em aceitá-la como discípula. Celine imediatamente interveio com perguntas, enquanto Lloyd, ingênuo, disse que queria viver junto, deixando Celine ainda mais irritada. Nas aulas seguintes, Lloyd percebeu que Hill tinha algo difícil a dizer. Naquela noite, Marie estava tensa ao lembrar de ter sido vista por Lloyd em uma situação constrangedora, mas Lloyd perguntou como fazer alguém feliz. Marie achou que ele queria confortá-la, então sugeriu ansiosamente convidar a pessoa para um bolo e chá como um encontro. Ele se preocupou em ser muito comum, mas Marie o tranquilizou dizendo que todas as garotas gostavam disso. Então, Lloyd decidiu convidar Rio para um encontro, surpreendendo Marie, que havia interpretado mal a situação. Enquanto isso, Celine estava brava com Rio, que temia que Lloyd não prestasse mais atenção nela. Ela mostrou para Rio uma foto bonita do Lloyd, mas a Rio não sentou. Alan a provocou e recebeu um chute em troca. Depois, o Lloyd surpreendentemente se aproximou da Rio e a convidou para um encontro na loja de chá. Ele aconselhou sinceramente a Rio a expressar seus sentimentos porque viu que ela não estava feliz. Celine a seguiu secretamente, tão furiosa que engatinhou, sendo acidentalmente descoberta pelo Alan, e ela então bateu para manter o segredo. Finalmente, a Rio se abriu, compartilhou seu passado no orfanato. Ho uma vez a ensinou magia. Quando a Rio machucou a mão, a Ho trouxe para ela uma prótese, deixando-a feliz, mas na verdade a Ho queria explorar isso para aumentar seu poder mágico, até usando a força vital em troca da habilidade de invocar a espada sagrada. Incapaz de remover aquele braço, a Rio não teve escolha a não ser fugir. A Ho também armou muitos crimes, transformando a Rio em uma criminosa procurada. Sua fé foi completamente destruída. O Lloyd não hesitou em segurar a mão dela, confortá-la, prometendo que, embora ele fosse comum agora, se tornaria um apoio sólido para Rio no futuro. A Celine apareceu de repente, primindo a Rio pela traição de esconder isso, mas também confessou que sem ela, estaria muito sozinha. O grupo se uniu na determinação de vencer a partida amistosa, emocionando a Rio. No dia seguinte, a Ho trouxe as duas irmãs Fellow para o ponto de encontro. Lo segurou a mão de Lloyd, pedindo para que ele fosse seu oponente, deixando Celine irritada. Colin estava prestes a anunciar que Lloyd não participaria quando, surpreendentemente, uma personagem chamada Makona apareceu, afirmando que ela iria substituir para provar que era superior. A partida começou. Makona lançou uma chuva feroz e vento, mas rapidamente se esgotou. Lloyd ofereceu ajuda, mas foi desprezado por ela, que achava que ele era apenas inútil, sempre se menosprezando. Lloyd aceitou em silêncio. Após a partida, Makona foi até Marie para curar os ferimentos. Ficou tocada com seu sorriso. Ao ver a amiga curar, Marie pensou que ela estava com febre e mediu sua temperatura, deixando-a ainda mais envergonhada, mas a aparição de Lloyd quebrou o momento, fazendo-a se sentir como uma intrusa. Assim, ela saiu na chuva. Alguns dias depois, partida amistosa oficial aconteceu. No passado, Rio havia se dedicado de coração a Ho, mas agora ela havia se corrompido. Rio declarou que protegeria o orfanato, faria Ho pagar. Antes de começar, Chrome anunciou o prêmio para o vencedor, uma grande quantia em dinheiro, e a oportunidade de tocar na espada sagrada. Rio estava suspeitando sobre a origem do braço prostético e questionou isso, deixando Colin cautelosa também. Depois de ouvir a história relacionada ao braço de Rio, Colin finalmente entendeu a questão. Quando ela soube do assunto, Ho ficou brava e decidiu participar da competição, forçando Colin a quebrar as regras para deixar Lloyd entrar no campo. Ao mesmo tempo, Rio também se aproximou de Colin, pedindo com sinceridade para aprender magia de cura. Neste momento, ela continuou a aturar Marie, que acreditava que Marie a fez perder a oportunidade de ver Lloyd brilhar na areia.
arena. Mas os aldeões em busca de ajuda forçaram Ala a voltar. Antes de ir embora, ela lançou uma maldição, fazendo com que Marie caísse a cada 10 minutos. Para quebrá-la, Marie teve que se arrepender sinceramente. Marie não teve escolha a não ser lutar para correr até o banheiro para aliviar seu sofrimento. O formato da competição foi determinado como 1 a 1, com quem ganhasse 2 partidas reivindicando a vitória geral. Os lutadores só podiam usar varinhas mágicas, pedras mágicas ou ferramentas mágicas, enquanto ataques físicos eram proibidos. Os violadores seriam desqualificados imediatamente. Rue menosprezou Lloyd, mas Selin imediatamente se levantou para defendê-lo. Na primeira partida, Selin teve que enfrentar Philo. Inicialmente, Selin estava confiante por causa do seu cinto protetor, mas ele não reagiu ao ataque, quase custando-lhe a vitória. Depois de um período lutando para evitar ataques, Selin gradualmente dominou a situação, começou a bloquear os ataques confortavelmente, até usando o cinto para prender a oponente. Justo quando a vitória parecia próxima, o árbitro declarou Philo como vencedor, que Selin havia violado a regra contra o uso de ataques físicos. Depois de perder a primeira luta, Colin usou seu trunfo, Lloyd contra a irmã mais nova. Conhecendo a força e o poder físico de Lloyd, a irmã mais nova parecia confiante que esta era uma luta mágica. Ela criou uma bola de água, esperando sufocar Lloyd, mas após 20 minutos, ele ainda se manteve firme. Forçando-a a dissipá-la, ela continuou a criar paredes de água e névoa para cegá-lo, mas Lloyd ainda conseguiu atravessar e usou o vento para atirar a oponente contra a parede. Apesar da vitória esmagadora, ele ficou envergonhado porque havia lido acidentalmente a invocação errada. A irmã mais nova foi carregada por fogo, sentindo-se extremamente insatisfeita com a força superior de Lloyd. A luta final foi um confronto tenso entre Ryu e Ho. Ho usou o braço Midan para aumentar o poder mágico. Terminada a exaurir Ryu, ela até declarou que Ryu certamente falharia. R rapidamente agarrou o braço protético de Ryu, acreditando que havia garantido a vitória, mas Ryu aproveitou a abertura, contra-atacou com seu braço restante. Anteriormente, R havia ensinado que se um objeto estranho entrasse em uma ferida, fosse selado por magia de cura, ele se integraria ao corpo. Ryu explorou isso inserindo pedras mágicas na ferida e depois usando magia de cura, horrorizando Ho. Não parando por aí, ela fingiu recitar uma invocação de alto nível, fazendo Ho entrar em pânico e desmaiar. Assim, Ryu venceu sem gastar muita energia graças ao seu pensamento rápido e adaptabilidade. Ho não estava resignada, ainda ansiando por uma posição mais alta. Uma voz estranha falou, revelando que havia um lugar apenas para a elite. Para alcançá-lo, era necessário possuir a espada sagrada com poder de governar. Antes que pudesse entender, Ho acordou e perguntou apressadamente à sua assistente sobre a espada sagrada. Descobriu que havia sido dada a Lloyd, enquanto Ryu e Selin precisavam ser hospitalizadas. A assistente informou ainda que a pessoa que puxou a espada sagrada era uma bruxa oriental que vivia com seu irmão mais novo, cuidava daquele garoto. Ho imediatamente teve um plano para atrair a bruxa para o seu lado. Então, ela ordenou que Philo invadisse e sequestrasse aquele irmão. Phil foi até lá e viu Marie de joelhos diante de uma bola de cristal por causa da maldição de queda contínua, até deixando cair um grampo de cabelo dado por Lloyd. Interpretando a bola de cristal como um item valioso que precisava de proteção, Philo a levou. Quando Lloyd trouxe a espada sagrada para casa, ele descobriu o grampo de cabelo de Marie no chão e uma nota deixada para trás que dizia que uma pessoa importante havia sido capturada e se ele quisesse mantê-la em segurança, deveria levar a espada ao farol do. Nesse momento, Alan apareceu, então Lloyd o convidou para se juntar ao resgate. Enquanto isso, R ficou desapontado ao ver Philo trazendo a bola de cristal, em vez de um refém. A assistente de repente relatou que Lloyd e Alan estavam a caminho com a espada sagrada. Encontrando Lloyd novamente, Philo exigiu imprudentemente uma revanche, recusando-se a revelar onde Marie estava presa. Ela via Lloyd como um oponente digno para um duelo de vida ou morte. Para trocar por informações, Lloyd teve que aceitar, mas ainda estava preocupado porque havia perdido anteriormente ao lutar contra garotas. Observando o barril de madeira ao seu lado, ele teve uma ideia para um desafio de luta-braço, inventando uma história de que isso era uma tradição martial de sua cidade natal. Ao ouvir sobre a vila de Krun, Phil riu, pensando que entendia a fonte de seu poder destrutivo. Assim, os dois entraram em uma intensa luta de braço, voando do chão para o céu justo quando ela achava que estava prestes a vencer. Fo foi subitamente dominada por Lloyd, pressionada ao chão, e ele declarou vitória. Em vez de ficar desapontada, Philo confessou seus sentimentos a Lloyd porque acreditava que ele era digno de seu afeto e não queria se casar com alguém fora das artes
marciais. Lloyd ignorou isso, apenas perguntando persistentemente sobre Marie, forçando Foe a recontar todo o incidente. Assim que Mina e Alan apareceram, Philo se gabou de que havia encontrado seu interesse romântico. Enquanto isso, Ala veio perguntar a Rose sobre Lloyd. Sendo recusada e repreendida, Ala ficou irritada e despejou sua fúria em Ro. Vendo isso, Alan não pôde ignorar e interveio para ajudar. Essa ação lhe rendeu elogios nos jornais no dia seguinte. Após o incidente, Crom decidiu guardar a espada sagrada no cofre do palácio para evitar mais problemas. Quanto a Ro, enquanto estava no hospital, começou a refletir sobre sua vida, relembrando os dias com Ryo no orfanato. Naquela época, Ryo era apaixonada por magia de cura, enquanto R só queria ensinar o básico. As duas prometeram que, quando crescessem, melhorariam aquele lugar de forma bonita. Voltando à realidade, Ryo veio visitar, descascando maçãs enquanto afirmava que voltaria, fazendo Ro se apegar mais ao passado. Alguns dias depois, as irmãs entraram silenciosamente na floresta com a missão de capturar um homem. Segundo Mina, essa era uma tarefa atribuída pelo rei, acompanhada de um orçamento generoso. Por isso, ela estava animada por ver isso como uma oportunidade de desfrutar de um jantar luxuoso de bife. No entanto, antes de começar, ambas tinham que levar a vítima para a estação médica para tratamento de feridas, porque amanhã começaria um longo feriado. Ryo teve que perder a corrida de cavalos. De repente, Selin apareceu em um humor extremamente deprimido porque seus pais a forçaram a voltar para casa. Assim, seu plano de uma viagem íntima às fontes termais com Lloyd havia desaparecido no ar. Selin até considerou queimar a casa para forçar um encontro com o garoto, mas Lloyd recusou porque tinha outros planos. Não desistindo, Selin novamente fantasiou que Lloyd estava pensando em casamento. Ryo teve que lembrá-la de manter sua dignidade e foi imediatamente interrogada por Selin sobre por que ela havia convidado Lloyd para um encontro. Ryo estava prestes a explicar quando Alan interrompeu, se gabando de que o jovem iria a uma reunião de arranjos matrimoniais e que a família da garota havia tomado a iniciativa, fazendo Alan se sentir muito importante. Sem que nada tivesse acontecido ainda, ele já havia imaginado 7.749 cenários românticos, mas ninguém estava muito interessado em ouvir suas histórias românticas melosas. Quando Lloyd voltou para casa, encontrou Marie e Ala competindo intensamente uma com a outra. Lloyd anunciou que a partir de amanhã iria assumir um trabalho de meio período, fazendo com que ambas parassem temporariamente de discutir. Ele foi apresentado a um grande hotel de um conhecido de Crom para trabalhar, pois estavam precisando de pessoal para limpeza e cozinha. Lloyd não pôde recusar e aceitou imediatamente. Ala usou a desculpa para visitar, enquanto Marie decidiu sair de férias para ficar com Lloyd. No entanto, Lloyd jogou um balde de água fria nos planos delas, dizendo para não o seguirem porque não queria que ninguém dependesse dele. No dia seguinte, quando Lloyd ainda não havia chegado ao hotel, sua forte presença fez o gerente, Ramen, um ex-cão da guarda real, sentir-se aterrorizado. Ramen levou Lloyd para uma visita, contou sobre os estranhos fenômenos que estavam acontecendo recentemente. Muitos funcionários haviam caído repentinamente em comas inexplicáveis. Ele havia relatado aos seus superiores, aguardando investigadores enquanto permitia que Lloyd ajudasse. Lloyd se ofereceu para ajudar em tudo além de seu trabalho principal. No entanto, assim que Ramen saiu, Ki, uma funcionária, imediatamente ficou preguiçosa, obrigando Lloyd a fazer tudo sozinho. Enquanto ela estava falando longamente, Lloyd havia limpado tudo de forma organizada, até polindo o teto para fazer a luz brilhar intensamente. Kiko estava confusa, sem saber que tipo de pessoa Lloyd era. Depois disso, Ramen levou Lloyd para trocar de uniforme, lembrando que no dia seguinte receberia um nobre de alta patente e que ele deveria sempre sorrir, não importando como o hóspede se comportasse. Na manhã seguinte, Ramon e Lloyd receberam Furionan. Embora Ramon servisse entusiasticamente, Furionan sentia que ele estava tentando afastar os hóspedes, e o assistente que oferecia vinho também era ridicularizado. O nobre tinha múltiplas personalidades. Um minuto depois, ele se sentiu à vontade para beber vinho enquanto apreciava a paisagem. Daeonan perguntou a Lloyd sobre sua impressão das florestas e afins, e Lloyd comentou que eram bonitas, mas um tanto desperdício quando usadas apenas para visualização. Vendo o conhecimento de Lloyd sobre plantas ornamentais, Furionan ficou surpreso. Ao descobrir que o garoto havia sido ensinado pelos cortadores de madeira de sua cidade natal, Furionan revelou que sua família já havia trabalhado na silvicultura, entendendo o valor das florestas. Se usadas apenas para turismo, perderiam sua natureza inerente. Ramen estava confuso porque não estava claro se Orionan realmente queria investigar. Ele parecia preocupado com seu filho, tinha a mesma idade de Lloyd, mas que estava se comportando de maneira muito desrespeitosa ultimamente. Aqueles ao redor elogiavam continuamente a bela floresta de ciprés, mas apenas Lloyd compreendia seu verdadeiro valor, fazendo Fionan sentir que havia encontrado um espírito afim. Naquela noite, informou secretamente a Furionan sobre alguém que estava ilegalmente cultivando mudas de plantas aqui para lucro. Daeonan suspeitava que Ramen, um ex-soldado Ami que havia planejado
preparando para a guerra, estava envolvido quando uma série de pessoas desmaiou antes que a floresta de ciprestes se tornasse um patrimônio cultural. Ele estava determinado a agir para evitar que se tornasse uma ferramenta nas mãos de malfeitores. Em breve, seu filho participaria de uma sessão de casamento nobre e o comerciante de mudas de trem também estaria presente, criando uma oportunidade para coletar informações. Uma muda de trem chamada Muda do Senhor Demônio havia sido roubada da área de pesquisa de monstros. Alguns corretores de informações rumores que um vendedor havia trazido a planta para esta região. Desde então, os casos de desmaios ocorreram continuamente. Segundo os estudiosos, mudas de plantas parasitavam corpos humanos e animais, melhorando as habilidades físicas de maneira impressionante. Kikayo lembrou de Lloyd e informou a Theonin sobre sua estranha força. Ele instruiu Kikayo a aplicar remédio herbal em Lloyd ou colocá-lo em sua comida para eliminar a muda de tratamento. Na manhã seguinte, Kiko viu Lloyd cortando vegetais na cozinha, sem mais duvidar, e rapidamente trouxe a ele uma xícara de chá contendo remédio. Lloyd, com a responsabilidade de um oficial reserva, não podia ficar parado e assistir outros em dificuldade. Kiko pensou em particular que Lloyd havia sido atraído por Ramon para se juntar ao exército e implantar a muda de tratado. Enquanto Lloyd se preparava para beber, Ramon apareceu de repente, dizendo para ele ir dormir. Ele bebeu casualmente a xícara de chá, mas teve que cuspir porque estava horrível. Ko temia ser exposta e correu apressadamente. Ramon percebeu que a situação era séria e estava determinado a se vingar de quem causou os casos inconscientes. Graças à generosa recompensa, Hyoho decidiu tirar férias relaxantes. Satisfeito com a paisagem e as comodidades do hotel, pouco depois, Lloyd foi designado para fazer uma massagem em um hóspede que não era ninguém menos que Ryo. Lloyd explicou que muitos casos estranhos ocorreram recentemente e ele queria ajudar. Após se preparar, Lloyd convidou Ryo para deitar na cama. Ele teve que se desculpar porque não podia aceitar o jogo imaginário de ser tocado por todo lado. De repente, um grito agudo ecoou. Enquanto isso, Celine e seu pai chegaram a um motel nas proximidades. Seu pai havia preparado um traje para ela com antecedência. Assim que ela terminou de se vestir, Celine foi levada à reunião de casamento. Encontrando Alan, Celine fingiu estar tonta para sair, mas foi parada pelo pai. Ela estava desapontada, teve que ir com ele. Na mente de Celine surgiram vários pensamentos de vingança contra Alan. Quando a porta se abriu, Celine se jogou dentro e puxou Lloyd para o quarto. Os dois pais não interviram, mas discutiram assuntos importantes. Lloyd se perguntou o que Celine estava fazendo ali. Ela disse que o amor os havia conectado. Os dois planejam agir carinhosamente juntos, mas foram alertados por Hyoho. Hyoho perguntou a Celine por que ela não questionou por que o candidato a casamento não era Alan, mas ela não se importou. Na verdade, mais cedo, Alan havia desmaiado no banheiro, então Theonon pediu a Lloyd para substituí-lo. Sabendo do propósito de Lloyd estar ali, Celine criou um plano único para usar o encontro para investigar o culpado, enquanto Ryo assumiria o papel de investigador por dentro. Era um plano tão sofisticado que Ryo teve que concordar sem objeções. Durante o primeiro encontro, Celine ficou encarando Lloyd, fazendo-o sentir-se mentalmente pressionado, forçando-o a elogiá-la. Quando Lloyd não cooperou, ela imediatamente usou força para intimidá-lo, fazendo-se preocupar com o fato de que os outros poderiam vê-los agindo de forma estranha. Lloyd nunca havia sido colocado em uma situação assim antes e não teve escolha a não ser atender ao pedido dela. No entanto, Celine então entrou em modo hiperativo. Felizmente, Ryo apareceu bem a tempo para resgatar o amigo infeliz da situação constrangedora. Nos dias seguintes, Furionin continuou usando um dublê para o casamento, fazendo Ramen prometer expor todos os seus esquemas. Enquanto isso, Ryo perguntou a Celine sobre o objetivo de hoje, mas ela só se lembrou de que tinham que investigar o caso. Soma estava entregando mercadorias no hotel e acidentalmente encontrou o grupo do Lloyd. Ele mencionou que alguém havia colocado muitas bombas e gasolina para causar perigo, então trouxe pedras mágicas adicionais para aumentar o poder destrutivo. Ryo suspeitou que era um truque da Celine, mas ela fingiu ser inocente e abraçou Lloyd. Lloyd apresentou Soma como alguém que havia vivido na vila com ele, considerando-o um irmão, e se gabou de que ele havia se tornado um estudante da escola de oficiais. S parabenizou ele e se despediu para entregar suas mercadorias. Enquanto Celine delegava a tarefa de transportar mercadorias para Ryo, ela e Lloyd continuaram investigando, embora na realidade, Lloyd havia sido monopolizado por ela durante todo o dia enquanto apreciavam a vista em um iate. Celine contou como havia sido amaldiçoada pelo cinto e como seu pai havia tentado de todas as maneiras ajudá-la. Quando a maldição foi quebrada, sua família a forçou a participar de sessões de encontro, mas, graças a isso, Sulen encontrou seu amor destinado, que era o Lloyd. Lloyd disse honestamente que sem a ajuda de todos, ele não teria
conseguido o que tem hoje, Selim lembrou ele de que por ser sempre gentil com muitas pessoas, ele merecia coisas boas em troca, fazendo-se sentir mais otimista sobre a vida. Lloyd pediu a Selim para manter um segredo, e os dois compartilharam sua alegria privada. Kiki queria separar Lloyd de Selim, mas a garota seguiu como Sam. Só quando Selim saiu, Kiki se atreveu a se aproximar, mas ainda foi detada por Lloyd. Kiki planejou recompensar Lloyd com uma aula de magia, mas não conseguiu encontrar os itens necessários. Um pensamento passou pela cabeça dela, fazendo-a suspeitar que o item estava dentro do irmãozinho de Lloyd. Mas antes de verificar, Selim voltou, e a Koi o desviou, contra-atacou, e Selim também entrou na briga, ajudando sua companheira a escapar e continuar lutando. Quando Lloyd apareceu com um corpo sarado, Selim não conseguiu se concentrar, criando uma oportunidade para Kiko recuar. Lloyd explicou que estava sem camisa para facilitar o aprendizado de técnicas mágicas, enquanto Selim sugeriu que ele deveria ir às termas para uma experiência relaxante e limpar sua alma. No entanto, o plano falhou porque Ryorro apareceu, impedindo Selim de liberar sua natureza animal. Ala e Marie também vieram visitar, deixando Lloyd um pouco desconfortável. As irmãs Pillow tiveram que usar seu poder marcial para proteger todos. Ryo pensou erroneamente que elas vieram para lutar, mas Mina explicou que pertencem ao Reino Izami. Pillow agora seria colega de classe do grupo. Selim declarou que se tornaria discípula de Lloyd, até planejando fazer dele seu marido. Mina revelou que foi ordenada a investigar os desaparecimentos ao redor do hotel. Enquanto isso, Selim lutava para impedir que aranhas invadissem. Enquanto Maine falava sobre criar maridos ilegalmente, Ala adivinhou que, se não fosse resolvido em breve, Tim cresceu ao redor da vila de Lloyd e invadiria toda a área. Todos ficaram chocados ao saber que Selim era o chefe da vila. Al percebeu que as mudas de trem tinham parasitado e infiltrado o hotel. Marie avisou que, se não fosse tratado corretamente, o reino poderia ter que redesenhar seu mapa. Lloyd imediatamente decidiu agir com o chefe da vila. Apesar de Alka ter visto toda a cena, Pillow rapidamente puxou Alka para impedir que um ladrão a seguisse. Kikoyo descobriu que o assistente de Furion estava parasitado por Tree e sabia que ele era quem trouxe a muda para cá. Ela o repreendeu para ficar quieto porque ele estava incomodando sua mente. Quando ele atacou Kikayo, Lloyd apareceu bem a tempo, quebrando a atmosfera tensa. Lloyd até elogiou a nova aparência do secretário, deixando-o irritado. Liberando simultaneamente todos os trens, ele se proclamou como o Senhor Demônio da Madeira. Lloyd o elogiou por agir de forma muito autêntica e com apenas alguns movimentos, fez os Treats desaparecerem. Theonin e o pai de Selim discutiram maneiras ilegais de criar maridos Treat, enquanto o número de pessoas inconscientes aumentava rapidamente. Depois que Lloyd os derrotou, os Treats voltaram a ser madeira normal. Lloyd ainda achava que tudo não passava de uma encenação do secretário. O grupo de Marie acidentalmente viu o secretário indo em direção ao castelo. O pai da Selim revelou que comprou um doce de um jovem que afirmava pertencer a um clã recente. Theonan suspeitou dele, mas não conseguiu determinar sua localização. Maninoi quebrou o vidro, repreendeu Theonin por ser arrogante e usou a muda do Senhor Demônio para manchar sua reputação. Assim que Maninoi atacou, todos colaboraram para detê-lo. As irmãs Pillow, com suas espadas gêmeas, o expulsaram porque a magia não era eficaz. Ryo pediu a Selim e Pillow para segurá-lo enquanto ela fugia. Selim quase foi atingida por uma pedra que caía, mas seu pai a salvou a tempo. Ryorro ordenou a Alan que jogasse bombas em Maninoi. As irmãs Pillow combinaram fogo e gasolina para controlá-lo. Poeira de diamante foi criada para congelar Maninossi, mas ele ainda podia atacar, então o grupo teve que coordenar para lidar com o núcleo dentro. Selim tentou salvar seu pai das pedras. Enquanto elogiava Lloyd como uma boa pessoa, outra pedra caiu, mas Lloyd a avisou a tempo para levar seu pai a um lugar seguro. Lloyd recebeu informações do outro lado de que o secretário não estava atuando, mas era um verdadeiro monstro. Então, ele decidiu arriscar, superou obstáculos e destruiu o núcleo de Maninoi. Esta foi a primeira vez que Lloyd derrotou um monstro, deixando-o animado e feliz porque todos confiavam nele. S observou de longe, também se sentindo orgulhoso. O chefe da aldeia acordou, descobrindo que tinha sido enterrado por S, mas sabia que o imortal Alco estaria bem. Alka estava bravo porque S tinha conspirado com o vilão, mas ele não estava com medo, e até provocou Al, dizendo que ainda havia muito para aproveitar. Depois do evento, Ala se esforçou muito para apagar as memórias de pessoas inocentes, consertar o hotel. Furionan pediu desculpas a Ramon por não monitorar de perto seus subordinados. Ramon também admitiu sua culpa por suspeitar de Theonin, prometendo tratá-lo generosamente. Theonin deu Kiko a Khan para usar como quisesse. O pai de Selim pediu desculpas por forçar sua filha a participar de muitas sessões de casamento, prometeu monitorar o caminho de Selim como soldado, pediu a Lloyd para
para cuidar bem dela. Selin imaginou se casando com Lloyd, fazendo com que Ryoho e Pillow a puxassem de volta para a realidade. Alcor estava cansada e queria uma massagem para relaxar. Lloyd se aproximou, a abraçou, praticou a técnica de quebrar ossos que acabara de aprender com. Em uma noite tranquila, Soma levou Makona para encontrar um homem que parecia um padre, mas não exatamente. Quando viu os olhos determinados de Makona querendo acabar com Lloyd para dar o amor, ele disse a Soma para lhe dar um remédio. O jovem escou que era de Tint e Abadim, mas Makona não se importou muito e bebeu imediatamente. Logo depois, seu corpo se transformou violentamente, causando dor. Enquanto isso, Soma estava muito animado e esperava que ela conseguisse superar isso para controlar o poder extraordinário. Graças à sua forte determinação, Makona se controlou e estava pronta para partir para um duelo com Lloyd. Enquanto isso, Lloyd, após voltar para casa, continuou seu papel de ajudante não remunerado para Marie. Embora ele tivesse preparado o café da manhã e servido diretamente, Marie ainda estava preguiçosa, pedindo que ele a alimentasse, e Lloyd atendeu, mas sentiu que algo não estava certo. Aconteceu que Salin havia aparecido de repente e deu uma lição em Marie por ousar tocar em seu marido. Lloyd disse que hoje iria com todos lutar contra a grande serpente, conforme instruído pelo rei. Marie ficou irritada e o rei estava empurrando Lloyd para o perigo, mas, pensando bem, Lloyd era na verdade o perigoso. Embora ele não estivesse familiarizado com aquele lugar para se tornar um soldado exemplar, ele tinha que treinar. Alan estava preocupado ao ouvir sobre a grande serpente, enquanto Salem estava ansiosa para ir e ter a chance de se aproximar de seu crush. Phil imediatamente a impediu e disse que ela era que deveria ir com Lloyd. Colin, então, ordenou todos recebessem o rei seriamente. Inesperadamente, ele apareceu em um estado muito desagradável. Colin disse que a grande serpente estava no andar mais profundo, cercada por soldados que aguardavam cuidadosamente, mas ainda poderiam ocorrer incidentes. Então, ela avisou o grupo para estar vigilante. Ao ouvir que o exército havia descoberto a grande serpente, Soma queria agir rapidamente para que não caísse em suas mãos. Enquanto Ala, que estava caçando S, estava um passo atrás, antes de entrar, Lloyd expressou seu desejo por apoio da equipe. Ryoho imediatamente respondeu que concordava, enquanto Selin e Phil discutiam porque achavam que Lloyd estava mirando nele. Ryo ficou surpreso ao ver Alan fazendo a guarda. As duas garotas loiras zombaram que se ele estava com medo deveria dizer, mas Alan se defendeu apressadamente dizendo que não estava tremendo, embora ninguém acreditasse nele. Enquanto Marie estava dando uma volta, Alan veio e obrigou a liderar o caminho até a grande serpente. À medida que o grupo avançava, Flo de repente perguntou a Ryo se ela gostava de Lloyd. Selin também forçou o Ryo a dizer a verdade, que ela tinha namorado e sido íntima de Lloyd, até fazendo o Ryo se ajoelhar no canto e questioná-la. Ryo se rendeu às duas garotas e lembrou-as de que a missão ainda estava em andamento. De repente, um barulho alto ecoou, fazendo Lloyd pensar que era a grande serpente e correr, mas na verdade era Marie e Ala que tinham caído. A mulher quebrava paredes continuamente para abrir um caminho mais rápido para um monstro. Quando Marie foi explorar, ela descobriu Makona deitada em um grande arbusto. Ouvindo o barulho, ela imediatamente acordou, com o rosto sombrio, dizendo que estava esperando por aquele que havia roubado seu amor. Sabendo que era Lloyd, Marie imediatamente imaginou vários cenários constrangedores, mas ainda tentou perguntar quem Makona amava, mas ela não revelaria. Então, de repente, atacou Marie para atrair Lloyd. Makona também exibiu um comportamento estranho, fazendo Marie pensar que estava sendo parasitada por T, causando um transtorno mental. Ouvindo o grito por ajuda, Lloyd apareceu rapidamente. Assim que ela ouviu, Makona se transformou em uma forma de monstro e declarou que lutaria. Ela até ameaçou que, se Lloyd não fosse rápido, continuaria a provocar Marie. Uma série de raízes de árvores foram liberadas, mas foram todas destruídas por Lloyd. Makona então se lançou diretamente contra ele, pressionando-o contra a parede, pensando que o derrotaria, mas Lloyd ainda conseguiu escapar e disse calmamente que ela fez não era nada comparado ao povo da Vila Cran. Essas palavras deixaram Makona irritada, pensando que ele a estava insultando porque aquela vila só existia em lendas. Sons ferozes ecoaram por toda parte, fazendo Ryo liderar o grupo para correr. Marie aconselhou-os a se afastarem, mas Makona mudou de direção para atacar, forçando Lloyd a bloquear o golpe. Ela culpou seus companheiros por deixar Lloyd ferido, mas ele afirmou que foi graças a eles que ele pôde fazer tudo. Apesar da ferida difícil de curar, ele não desistiu, orgulhosamente chamando a si mesmo de um verdadeiro soldado. Makona ficou furiosa e atacou. A batalha feroz fez com que pedras e terra se quebrassem, fazendo todos caírem. Makona atacou continuamente, usando toda a sua força para empurrar Lloyd para um canto, mas Lloyd agarrou um de seus tentáculos e o girou como uma hélice. No final da batalha, todos parabenizaram Lloyd, até a grande serpente apareceu para elogiá-lo, dizendo que ele era excelente. Quando Lloyd não o reconheceu, ele disse que era compreensível, pois naquele momento Lloyd era tão pequeno quanto uma pimenta. Apresentou-se como Virator, a besta guardiã da Vila
Vila Kenhan com a missão de proteger o selamento e manter o poder para Alka. Lloyd se perguntou por que ele estava ali, e Virator de repente ficou bravo. A razão era que Ala havia usado a pele de suas costas para fazer uma alça, que o deixou irritado e o fez ir embora. Marie estava curiosa sobre quem havia parasitado Makona com Tint, e Sue apareceu. Assim que o viu, Lloyd imediatamente sentiu perigo. Quando Sue estava desafiando Lloyd, Ala surgiu do subterrâneo exigindo acertos de conta, não se lembrando claramente do que havia feito a grande serpente lutar. Aproveitando-se da distração deles, Sue se aproximou da grande serpente e a fez desaparecer, enfraquecendo a barreira. Teoricamente, quando Virator desaparecesse, Ala estaria tão fraca quanto uma criança. No entanto, ela ainda desferiu um golpe poderoso que surpreendeu tanto Sue quanto ela mesma. Na verdade, Virator havia entrado no cinto de Selim e escapado da morte. A causa originou-se de Ala uma vez o esfolando para fazer uma alça de cinto e depois vendendo a conflito entre os dois lados. Sue declarou que faria a Vila Kenhan liberar a última masmorra e então desapareceu com a barreira. Enquanto isso, Alan ouviu barulho e correu para ajudar. Ao ver a sombra de um monstro, ele pensou que era a grande serpente e balançou sua lâmina para atacar, causando inesperadamente o colapso da adega, fazendo com que os soldados acreditassem erroneamente que ele possuía um poder devastador. Ala continuou a repreender Sue por armar uma armadilha, mas, na verdade, era porque ela mesma havia destruído a adega. Então disse ao grupo para pular na bola de cristal para escapar. Ao retornar, Alan foi recompensado pelo rei por destruir Dandian e lidar com a grande serpente. Ele recusou, mas o rei ficou ainda mais emocionado e elogiou sua integridade. Então lhe concedeu o título de Matador de Dragões. Alan se tornou uma pessoa que inesperadamente se beneficiou, não precisando fazer nada, mas ainda assim recebendo recompensas. Naquela noite, Lloyd ainda pensava em Sue, porque o nome era semelhante ao personagem principal do livro que ele lia com frequência. E enquanto todos estavam na festa, Ala apareceu novamente, levando Sailun para Vila Kran em uma nova viagem. O rei anunciou que o reino de Aami e o Império Zu organizariam uma partida promovida pela família real. Isso foi visto como uma oportunidade para ambos os países melhorarem as relações. Portanto, o rei decidiu enviar o guerreiro mais forte de Azami para participar. Embora a identidade daquela pessoa ainda fosse um mistério, ela levou todos pela floresta até uma pequena vila em um carro robusto. Claro, ela poderia ter usado magia para voar até lá em um piscar de olhos, mas como alguém estava esperando à frente, eles tiveram que escolher esse modo de transporte. As crianças estavam impacientes para chegar à pequena vila para caçar tesouros. Essas crianças só pensavam em se registrar para o casamento, competir com oponentes fortes. No entanto, Marie rapidamente extinguiu essa intenção, porque o objetivo principal deles era curar Verura. No caminho, Marie se perguntava se era certo Rom e Colin estivessem acompanhando, especialmente quando algo importante estava acontecendo no palácio. A verdade era que o rei estava de olho em Ala, então Mina foi encarregada de trazê-lo de volta para participar da partida. Ala continuou a guiar o grupo até uma caverna onde Dr. Hugh residia, conhecido como o Rei da Tribo dos Anões. Embora ninguém acreditasse que ele realmente era um rei, na realidade, apenas Hugh tinha a capacidade de suportar tal responsabilidade. Tanto Hugh quanto ela tinham corpo de estudantes, mas almas de velha, pois viveram por mais de um século. Logo depois disso, Hugh agarrou Vir e questionou por que ele havia saído de casa. Vir culpou tudo em Alka, fazendo Hugh se virar e repreender Alka severamente. Em resposta, Ala lembrou-os que Vir uma vez teve a ideia de transformar joias em um cinto para dar a Lloyd. Foi tudo ideia de Vin. Acertou bem no coração negro. Hugh usou uma disso para empurrar todos para a aldeia. Quando chegaram, todos ficaram surpresos porque a aldeia era muito mais pacífica do que imaginavam. No entanto, assim que entraram, sentiram uma atmosfera pesada envolvendo o lugar. Os locais tinham maneiras estranhas de viver. Eles não precisavam subir escada, mas podiam simplesmente pular para o próximo andar como super-heróis. Mesmo de longe, podiam lançar uma carta diretamente ao seu destino. Lloyd explicou que naquela zona rural remota, eles tinham que viver assim. Depois disso, ele se virou para cumprimentar sua avó, que não via há muito tempo. Naquele momento, um vizinho veio pedir à avó que infundisse mais poder mágico em uma arma para atirar nele até a montanha à frente. No entanto, devido à falta de poder mágico, ele desviou do curso, fazendo todos ficarem preocupados se ele estava seguro ou não. Lloyd apenas riu, dizendo que os aldeões costumavam fazer isso quando tinham assuntos urgentes, e se eles acidentalmente se desviassem do curso, levaria até o dia seguinte para chegar. Esta aldeia, além de seu
nome estranho também deixou o grupo um pouco inquieto. Naquele momento, o avô de Lloyd apareceu, carregando um peixe gigante sobre o ombro. Ao ver isso, Philo correu para cumprimentá-lo e desafiou-o para um duelo com aquele conhecido como o Deus Demônio. Olhando para sua postura, ele imediatamente reconheceu como sendo seu próprio estilo de artes marciais. Lloyd explicou que Fellow havia descoberto isso sozinha. Também revelou que a técnica do punho divino de seu avô era na verdade usada por toda a aldeia como uma rotina de exercícios matinais. Ao ouvir isso, Philo ficou chocada, pois o que ela considerava artes marciais era apenas um exercício diário de saúde. O avô tinha a intenção de duelar com Fo, mas Rio rapidamente pediu permissão para ajudá-lo a levar o peixe para casa. Inesperadamente, assim que ela o carregou, Rio se transformou em pedra. Enquanto isso, Colin perguntou a Ala sobre o paradeiro de Mirtan, e então imediatamente foi procurar onde ele estava hospedado. Encontrando-se novamente pela primeira vez após muitos dias afastado, Colin foi recebida por Mirtan com um choque devastador. Ao ver Colin corar de vergonha, ele até pensou que ela queria ir ao banheiro. Esse comentário sem jeito deixou Colin brava, e ela imediatamente deu um... No entanto, ela ainda não conseguia entender por que tinha sentimento por uma pessoa tão desatenta. Quando Chrome perguntou quando Mirtan voltaria para exame, ele apenas balançou a cabeça por causa da culpa sobre erros do passado. Mirtan queria ficar aqui e continuar o trabalho de gerenciamento agrícola que amava. Em outro desenvolvimento, ao encontrar a família do Lloyd, Selin imediatamente correu para cumprimentá-los, puxou um formulário de registro de casamento, tentando convencê-los a assinar. Antes que o plano pudesse ser executado, um som estranho ressoou. Aconteceu que um lagarto divino voador apareceu, e Ala imediatamente ameaçou torrá-lo até virar carvão. Eorro achou que era um monstro raro que poderia ser vendido por muito dinheiro, então ela se ofereceu entusiasticamente para lutar, mas quando percebeu que na verdade era um dragão enorme, ela ficou assustada e saiu correndo. As crianças da aldeia, ao ver isso, jogaram aviões de papel travessos pedindo o chifre do dragão. Após alguns ataques, o dragão fugiu miseravelmente. Selin zombou de Rio, mas então congelou quando percebeu o formulário de registro de casamento havia sido transformado em um brinquedo pelas crianças. Na hora da refeição, Rio provocou Selin novamente, mas desta vez teve que se conter, que estava na frente da família de seu futuro marido. O avô de Lloyd pediu desculpas a Phil, porque só conseguiu ensinar alguns movimentos básicos devido ao tempo limitado. Ouvindo que era básico, mas ainda assim difícil, Philo só queria chorar. Ala de repente anunciou que hoje era uma festa de celebração pelo casamento entre ela e Lloyd, fazendo todos franzirem a testa. Imediatamente, o avô rapidamente esclareceu que, como Lloyd se tornara um soldado, trouxe amigos para visitar a aldeia. Todos se reuniram para a festa. Durante a refeição, todos elogiaram o quão delicioso estava. Mutohan se gabou orgulhosamente que o ingrediente principal era do que ele havia pegado naquela manhã. Quando Rijo e Selin souberam que o molho era feito de tinta de lula gigante, elas queriam vomitar na hora. O destaque foi a salada com o rosto humano que fez toda a mesa estremecer, mas todos ainda a apreciaram deliciosamente. Após o banquete, Rio até tomou a iniciativa de se levantar e limpar, fazendo Salin suspeitar que ela estava tramando algo. Antes que os mais velhos partissem, eles perguntaram ao Lloyd qual das garotas era sua namorada. Lloyd ficou envergonhado e explicou que elas eram apenas colegas de classe. No entanto, Rio chamou a atenção de uma mulher de cabelo castanho por causa de sua domesticidade e cuidado com os outros. O avô, por outro lado, viu Fellow como realmente digna por causa de suas habilidades extraordinárias em artes marciais. Enquanto Salin e Rio estavam chateados, Flo manteve a cabeça erguida entre Ala não aguentou e gritou para que todos se dispersassem e voltassem para casa. Ressentida, Salin procurou Virator em busca de ajuda com um plano. Virator sugeriu que ela poderia utilizar o cinto falante ou se transformar em uma garota mágica para se aproximar das crianças. Ouvindo isso por acaso, o bondoso Hilde desenhou uma nova forma para Virator, mas foi criticado por ele. Depois, Hilde confidenciou a Ala sobre S querer libertar o Lorde Demônio. Mas, como ainda era apenas uma especulação, Alka não se atreveu a agir. O que mais o preocupava era que o cara estava prestes a lembrar do seu passado, e ninguém sabia o que ele faria uma vez que sua memória voltasse. Tarde da noite, Selin e Fo continuaram zombando de Ryoho por receber um vestido novo. Ao saber que o vestido era de alta qualidade, os olhos de Ryo brilharam, e ela rapidamente o tirou e guardou cuidadosamente para vender a um preço alto depois. Nesse momento, Lloyd trouxe chá e lanches, e acidentalmente testemunhou a cena. Phil foi ágil, dando Lloyd para longe em direção à montanha, pois amarrando Ryo para que ela não tivesse a chance de se intrometer. Em outro canto,
brincando, Meten estava sinceramente se desculpando com Marie pelos erros que cometeu. De repente Marie achou essa cena familiar, pediu para ele se levantar e explicar tudo. Meten confessou que naquele dia, um estranho mercador apareceu e lhe deu um ovo. Por algum motivo, ele apresentou aquele ovo ao rei. Depois de inalar algo do ovo, o rei ficou como se estivesse controlado por uma força invisível. Aquele homem tinha cerca de 60 anos, continuava perguntando quem ele achava que era. Ouvindo isso, Marie ficou de repente chocada, que já havia ouvido aquela frase em algum lugar antes. Cedo de manhã, Viri instou Ala a restaurar seu corpo, porque se Viri desaparecesse, Ala não apenas perderia todo o seu poder, mas até mesmo o selo do último calabouço desapareceria com ele. Alka manteve uma atitude indiferente, enfurecendo Viri, mas ele não podia fazer mais nada. Logo, o grupo chegou ao último calabouço, também conhecido como a prisão final. Rio estava empolgada, pensando que haveria incontáveis tesouros dentro, mas sua alegria diminuiu quando ela soube que este lugar abrigava apenas senhores demônios. O dever de suprimir os senhores demônios que escapavam deste lugar originalmente pertencia aos aldeões. Ao ouvir isso, Lloyd se sentiu confuso porque nunca havia derrotado nenhum monstro, quanto mais um senhor demônio, o que fez as duas pessoas que o acompanhavam começarem a sentir que algo estava errado. Vir não era apenas a besta guardiã da vila, mas também de Ala. Porque Ala podia transferir todas as feridas para Viri, ela possuía o poder imortal dele. Quando Ryu perguntou persistentemente o que exatamente era a última masmorra, a longa resposta não fez ninguém entender. Em resumo, era uma fonte gigantesca de poder mágico, uma forma de texto antigo de classe mundial. Ala foi repreendida por se atrever a usar a pele de Vir como material. Ela se defendeu, dizendo que Hyude a instigou a fazer um avental daquela pele, que era resistente a óleo e água. Hyude deixou isso de lado temporariamente, concentrando-se em enfatizar que Ala atualmente não conseguia controlar seu poder. Se essa instabilidade não fosse selada em breve, todos os senhores demônios inundariam o mundo. Yuji também observou a espada sagrada que todos haviam acabado de desembainhar, aconselhando-os a protegê-la com cuidado. Após falar, ela inadvertidamente fez um sorriso astuto, fazendo Ryo se sentir muito feito. Yuji então pegou o cinto de Selin, fazendo a menina chorar desesperadamente. Então, ela começou o ritual para ressuscitar Viri. Primeiro amaciando a barriga de porco, enrolando com o cinto e colocando na frigideira. Depois de deixar a carne descansar, ela preparou um molho. Ryuji parecia sério, jogou a carne em uma bola e a lançou em uma panela de molho, cozinhando por 3 horas. Quando o momento estava certo, Ryuji a retirou e de repente deu um tapa na testa de Alka, causando uma dor aguda. Aconteceu que esse ritual cortou a conexão de Alka com a última masmorra, transformando-a em uma garota comum, sem diferença de uma criança de 9 anos. Ao ouvir isso, o grupo se revezou desabafando todas as reclamações que sofreram com o bullying de Ala no passado. Marie tinha a intenção de liberar todo o seu sofrimento, mas, ao enfrentar a pressão de seu mestre, ela ainda tremia. Yuji insistiu para que o grupo descesse a montanha para assistir à partida organizada pela família real. Lloyd estava ansioso para ver Alan competir, enquanto Chrome teve que voltar primeiro para preparar o estádio. Enquanto esperava Viri ressuscitar, Hood estava ocioso e também planejava visitar. Mas antes de sair, ela disse que tinha algo privado para contar a Ala. Quando entraram na floresta, Yuji ativou de repente uma armadilha, fazendo Ala cair em um buraco profundo. Acontece que a chamada ressurreição de Iri era na verdade o selamento do poder de Alka para liberar a última masmorra e deixar os senhores demônios saírem. Yuji declarou que recriaria o mundo com fé absoluta em seu plano. Enquanto Ala começava a entender a trama, Yuji já havia fechado a tampa do buraco, trancando-a lá embaixo. Enquanto isso, Selin e Fellow ainda estavam relutantes em sair porque sonhavam em se tornar as noivas de Lloyd. Yuji apareceu, mentindo que Alcoa estava ocupada coletando armas para se proteger de Marie, fazendo o grupo se sentir aliviado para partir, especialmente quando Marie foi mencionada. Selin entrou em pânico a ponto de sair correndo. Hyude continuou a enganar Lloyd para encontrar Ala, enquanto seguia calmamente todos para fora. Colin de repente lembrou que não se despediu de seu crush quando ele apareceu inesperadamente. Pensando que outros aldeões iriam atrás, para sua surpresa, era apenas Mirtitan. Ele trouxe alguns vegetais querendo presentear Marie, mas como o portão havia fechado, ele não conseguiu voltar. Hyude aproveitou a oportunidade para dizer que sem Ala os acompanhando, seria mais confortável, e ele usou Lloyd deliberadamente para enganá-la, fazê-la ficar para trás. Selin e Phil, ao ouvir isso, ficaram ainda mais chateados, mas Hyude os tranquilizou que eles estariam separados apenas por um dia. Colin alegremente puxou seu crush de volta para Amy para descansar. Deixando todos os outros assuntos para Chrome, o grupo voltou exatamente como Hyude havia calculado. Vendo Ryu planejando vender as luvas, ela se ofereceu para comprá-las a um preço de barganha, até propondo consertar seu braço protético de graça. Mas Ryu recusou, embora estivesse surpresa que ela pudesse perceber sua condição. Apenas
apenas com um olhar. Depois de vender os tesouros, Ryo recebeu uma caixa de ouro. Mina acidentalmente encontrou Ryo, e as duas se convidaram para um passeio e uma conversa. Enquanto cava, Mina, sem querer, comeu todos os espetinhos que haviam sido comprados para um paciente, então ela teve que comprá-los novamente. Depois, eles visitaram alguém que estava se preparando para publicar um livro. Sua ferida havia cicatrizado, mas seu caráter não pôde ser salvo. Quando Ryo perguntou quem havia instigado o papel para pegar a espada sagrada, ela disse que não conhecia o rosto, apenas lembrava que ele sempre perguntava aos outros quem achavam que ele era, e atrás dele havia uma criança fazendo sons como se estivesse chupando doce. Ryo imediatamente pensou em algo enorme e sentiu um sinal ominoso. Quando Ryo chegou à arena, foi designada para manter vigilância ao redor, que os reis de ambos os países estavam prestes a aparecer. Como Colin estava ocupada, Mina foi puxada por Chrome para proteger o rei. Ryo lembrou ao grupo para aproveitar a oportunidade e se divertir enquanto Selin aproveitou a chance para enviar milhares de mensagens de amor para Lloyd. Do outro lado, Alan estava tentando escapar, que estava sob muita pressão antes da luta e havia sido rotulado como um herói, fazendo com que todos prestassem atenção nele. Enquanto Alan estava em turmoil, o rei vizinho apareceu. Quando o rei de Aami chegou, Ryo imediatamente apresentou o perigo atual, pediu que ele cancelasse a luta. O rei se virou para perguntar a Chrome se suas palavras eram confiáveis. Chrome respondeu brevemente que eles eram amigos próximos da princesa. Ouvindo isso, o rei imediatamente puxou Ryoho para dentro, comendo bolo enquanto discutiam eventos recentes relacionados a Marie. Enquanto Alco pensava desesperadamente que ninguém a encontraria, Lloyd apareceu de repente como uma deidade. Ele disse que havia procurado montanhas e florestas o dia todo por Alka, lembrando que, quando criança, ele costumava cair em buracos. Lloyd pensou neste lugar. Este também foi o lugar onde ele decidiu se tornar forte para que ninguém precisasse se preocupar mais com ele. Agora Lloyd afirmou que se levantaria para proteger todos, embora ainda precisasse se esforçar muito mais. Ala ficou tocada, agradecendo a Lloyd por ajudá-la a encontrar sua fé novamente, e a partir de agora, ela estaria ao seu lado para salvar o mundo. Naquela noite, o padre perguntou a Hilde sobre o progresso do plano. Ela respondeu que havia fechado o portão da vila, então acreditava que tudo correria bem. Hilde estava encarregada da estratégia enquanto Soma cuidaria do combate. Ele estava confiante de que Makona, apesar de seu estado mental instável após ser derrotada por Lloyd, ainda obedeceria ordens. Tudo foi cuidadosamente parado para a batalha de amanhã. Enquanto isso, Lloyd foi informado por seu tio que o portão para Aami havia sido destruído por Hilde. Felizmente, Ala ainda tinha uma maneira de retornar, desde que voltassem à aldeia primeiro. Após preparações minuciosas na aldeia, Ala não se esqueceu de instruir Lloyd a seguir suas palavras ao chegarem a Aami. Com a ajuda dos anciãos, Lloyd encontrou uma maneira de retornar usando um veículo estranho da aldeia Kran. No dia seguinte, a partida amistosa entre os dois reinos prosseguiu como planejado. Durante a batalha, Alan de repente percebeu que seu oponente não era outro senão Makona. Apoiada pelo poder de Train, ela facilmente dominou Alan e o empurrou para o limite, fazendo-se ferir. O rei imediatamente questionou Sui, mas ele calmamente propôs que se unissem para conquistar este mundo. O Império Zu atualmente possuía técnicas para transformar pessoas em armas poderosas que se submetiam obedientemente. Com o poder adicional de Ami, manipular o mundo seria tão fácil quanto virar a mão. Colin pretendia intervir, mas S inesperadamente pregou uma peça que deixou ambos imobilizados. O rei, que uma vez foi possuído pelo Senhor Demônio causando sofrimento tanto aos cidadãos quanto à sua filha, rejeitou firmemente a proposta de Su. Sendo recusado, Hilde não teve escolha a não ser agir, mas nesse momento, todos chegaram a tempo de cercá-la. Ryo entendeu claramente que o plano de Hilde era capturar a espada sagrada e liberar o último calabouço. Por isso que ela manteve Lloyd e Alka na vila, para que seu plano fosse bem sucedido. Hilde acreditava arrogantemente que pessoas comuns não poderiam mudar nada. No entanto, Selene, apesar de não possuir um poder avassalador como Lloyd, sempre se esforçou para se tornar uma companheira útil. Todos declararam unanimemente que não seriam facilmente subjugados. Irritando Hilde, ela imediatamente convocou uma praga de gafanhotos para cercar as arquibancadas, usando os cidadãos como reféns para ameaçar o rei. Mas ela não esperava que todos os cidadãos fossem soldados e aventureiros disfarçados. Imediatamente, todos se levantaram para lutar, impressionando até S com essa preparação meticulosa. Enquanto isso, Merton havia ouvido que S havia deixado a vila e aconselhou seu amigo a voltar. Ele até queria mostrar a S a excelência da agricultura através de uma transformação selvagem. Carregando uma foice e o livro da reversão do destino, Merton encarou o desafio com orgulho. Ele afirmou que o campo não era chato de forma alguma, mas o que S desprezava era este mundo em si. Ele não queria que Lloyd sentisse o mesmo.